sejam todos bem-vindos ao nosso curso técnico em Serviço de Apoio à Pessoa com Deficiência no Ambiente Escolar. Meu nome é professora Marisa, sou mestre em Educação e vou trabalhar com vocês a disciplina de Educação Inclusiva e Psicologia do Desenvolvimento. Entretanto, hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Educação Inclusiva. E qual é o objetivo desse nosso curso de Educação Inclusiva? Então vamos lá. Ele consiste em compreender qual é o papel das escolas na inclusão do aluno com a deficiência. Conhecer também o processo de organização no sistema de ensino. Conhecer o processo histórico da implementação da educação inclusiva no Brasil a partir dos princípios legais e filosóficos da educação. Reconhecer a estrutura que os rumos de Limas são desafios para a pedagogia inclusiva. E nós também vamos ver que compreender a importância da educação inclusiva nos seus aspectos sociais, também como reconhecer os princípios através da efetivação de políticas públicas de inclusão na área da educação brasileira. Também iremos ver que as políticas públicas educacionais, elas são o quê? Voltadas para a educação especial numa perspectiva inclusiva. E também, um dos objetivos é fornecer o auxílio necessário para que o aluno possa estar presente na escola e participe das aulas. Agora a gente vai ver o quê? Um pouco desse percurso histórico, né? Como foi que se deu esse percurso histórico? Então, o percurso histórico da segregação à inclusão, o percurso histórico da inclusão, ele é marcado por uma longa e complexa trajetória de lutas, movimentos sociais, transformações políticas e culturais. E esse processo, ele reflete no quê? Na evolução da sociedade em relação aos direitos humanos, à igualdade, à dignidade das pessoas, especialmente aquelas que pertencem aos grupos marginalizados. Então, esse aí é um pouquinho do nosso percurso histórico, né? Dessa segregação à inclusão. E o que é segregação? Essa segregação é o quê? É a separação dessas crianças, ou seja, elas estão excluídas dentro do processo da nossa sociedade, que a gente vai ver um pouco mais à frente, um pouco dessa segregação. Vamos deixar um pouco mais claro isso. E a educação inclusiva, nós temos dois períodos que nós vamos ver agora, que um é o período antigo da Idade Média e o outro é a escravidão e o racismo. No período antigo da Idade Média, em diversas sociedades antigas, a segregação, ela era o quê? Ela era muito comum. Pessoas com deficiências, por exemplo, muitas vezes elas eram o quê? Marginalizadas, elas eram vistas como amaldiçoadas ou anormais. Isso, em várias culturas, as diferenças, elas eram tratadas com preconceito e discriminação. E os diferentes eram frequentemente o quê? Isolados ou excluídos do nosso convívio social. Ou seja, antigamente na Idade Média, se a gente for parar para pensar, é muito difícil a gente ver isso, né? Crianças que elas eram o quê? Totalmente excluídas da sociedade, elas eram vistas como o quê? Como muitas vezes crianças amaldiçoadas ou crianças anormais, e elas não faziam parte daquele convívio social onde as pessoas ditas normais estavam. E já no período da escravidão e do racismo, durante a escravidão, milhões de africanos foram forçados a trabalhar na América, Europa e outras partes do mundo, em condições o quê? Totalmente desumanas. O racismo institucionalizado e a segregação racial foram práticas comuns, com leis que impunham a separação de raças, como as leis de Jim Crow nos Estados Unidos.
Então a gente vê aqui que desde o período da escravidão tinha também a separação, assim como a segregação que separava as crianças que eram ditas como crianças que não eram normais, elas eram o quê? Essa segregação era a exclusão. E na verdade nós temos que hoje pensar no quê? Numa inclusão, na igualdade de todas as crianças dentro do ambiente social em que eles vivem e dentro da escola também. Aqui nós vamos ver que a educação inclusiva, ela busca o quê? Integrar todos os alunos, independentemente das suas características ou necessidades, em um ambiente de aprendizagem que respeite e valorize a diversidade. E essa abordagem, ela é o quê? Ela é fundamental para promover a equidade e a justiça social, refletindo diretamente nas transformações necessárias em nossa sociedade. Então a gente vê que logo aqui, nessa contextualização, o que é a inclusão? É buscar trazer todos esses alunos atípicos para dentro da nossa sociedade, buscando estratégias, buscando novas formas de aprendizado, buscando um profissional que você vai ser para poder realmente fazer a diferença com aquela criança ali que nós vamos trabalhar. E uma problematização agora. Imagine uma sala de aula onde um aluno com uma deficiência auditiva, ele enfrenta várias dificuldades para acompanhar a matéria, devido ao quê? A sua falta de recurso de adaptação. E essa situação, ela reflete no quê? Diretamente, num desafio comum das escolas brasileiras. Por quê? Porque onde a inclusão nem sempre ela é o quê? Realizada de forma efetiva. Aí como nós podemos garantir que todos esses alunos têm acesso ao conhecimento de maneira igualitária? Então nós temos que pensar que a partir do momento que nós temos um aluno ali na nossa sala de aula, que ele tem dificuldade para ouvir, hoje nós temos políticas públicas que fazem com que nós tenhamos um outro profissional ali para poder atender essa necessidade dele, né? Que no caso seria um profissional de Libras que vai estar ali junto com ele, falando todas as coisas que a professora regente está na sala de aula e que ela vem ali para poder passar, e ele vai ser o intérprete daquela criança. Então, nós devemos fazer com que esse aluno seja incluso diante de todas as políticas públicas que nós temos dentro do nosso país. E a dimensão social, sociocultural da educação inclusiva. Aqui, a educação inclusiva, ela promove a diversidade e a igualdade, respeitando o quê? Todas as suas diferenças. Aqui o tópico 2, o papel da família e da comunidade na construção de uma cultura inclusiva. Olha só, o papel da família, ele é de suma importância nesse processo da inclusão. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós temos crianças que nós estamos atendendo, crianças laudadas, que estão no dia a dia na sala de aula, só que as famílias, elas têm alguma resistência. Então, a partir do momento que nós temos a parceria da família, que a família procura recurso com a equipe multifuncional, que consiste em psicólogo, fonoaudiólogo, neuropsicólogo e outros profissionais da saúde que atendem essa criança atípica, nós teremos muito mais sucesso desse aluno e, consequentemente, a família também vai ficar muito mais tranquila. Por quê? Porque a criança, ela vai conseguir desenvolver muito mais, ela vai conseguir se conhecer mais também, e ela vai conseguir viver mais em sociedade também. E nós temos a relevância da formação de professores e profissionais da educação para lidar com essa diversidade na sala de aula. É aí que entra você, é aí que entra os professores, a gestão e a coordenação. Por quê? Vocês, enquanto futuros profissionais técnicos de serviço de apoio à pessoa com deficiência no ambiente escolar, vai ter que ter muito claro isso. E ao longo do tempo eu vou ficar chamando vocês a todo instante para vocês refletirem sobre isso. Porque assim, é vocês que estão lá que realmente vão fazer a diferença na vida daquela criança atípica. É vocês que vão acolher, é vocês que vão buscar estratégias
para poder identificar qual é a dificuldade que aquela criança tem, o que eu posso fazer para ajudar. Porque a partir do momento que chegar um determinado tempo e você, futuro profissional técnico, que ver a evolução da criança, vai realmente pensar, eu consegui fazer a minha parte. E a gente fica muito feliz com isso, porque assim, a nossa parcela enquanto educador, enquanto futuro técnico, é poder ver o quê? O avanço dessas crianças atípicas. E nós, agora, nós estamos dando uma formação, essa formação online, ela é uma formação bem técnica. Entretanto, nós teremos também as aulas presenciais, que serão nessas aulas presenciais que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. E as dificuldades da sala de aula, nós vamos trazer para a nossa aula presencial e nós vamos fazer estratégias, buscar novos recursos para que vocês consigam desenvolver essas aulas com a maestria, ajudando a professora regente e muitas vezes vou até além, vocês futuros técnicos, vocês vão dar sugestões para os professores que estão ali, porque quem é que vai estar com essas crianças são vocês, é vocês que vão conhecer, só que vocês vão ter todo o conhecimento, vão ter toda a bagagem necessária para dar orientação também para a professora, porque vocês vão ser como assim, ó, uma engrenagem. É uma ajudando a outra para que tudo dê certo e o principal, para que o nosso aluno tenha sucesso e, consequentemente, as famílias deles. E nesse sentido, a inclusão de hoje, os desafios do futuro. E com o avanço, né, de toda essa tecnologia, essas novas formas de inclusão, surgiram a inclusão... Parou. Foi? Eu errei. Tá. Vou jogar uma barra aqui. Aí você começa esse... Continua nesse slide mesmo para dar edição. Mas logo aqui no comecinho, lá no início, né? Isso. Não tá indo muito rápido? Tá bem tranquilo. Você acha que tá mais ou menos? Tá. Vamos lá, então. No seu comando. Inclusão de hoje e os desafios futuros. Quando a gente pensa na inclusão digital e na tecnologia, a gente já pensa na inovação, a gente pensa no novo, e realmente é isso mesmo, olha só. Com o avanço da tecnologia, novas formas de inclusão fizeram o quê? Surgiram. E com essa inclusão digital, que busca garantir o acesso de todos à internet, a novas tecnologias, isto é fundamental para a participação plena na sociedade contemporânea. Só que também nós temos vários desafios. Só um minutinho. Quando fala assim, professora, quando a senhora fala em tecnologia, será que é só computador? Não, tecnologia é assim, ó, um óculos é tecnologia, um papel é tecnologia, um giz é a tecnologia, um recurso que você providencia, que a professora providencia ali para poder trabalhar naquela aula, é uma tecnologia. Todos os recursos que estão espalhados ali na sala de aula é tecnologia. A gente não fala só em tecnologia, a gente pensa logo computador, smartphone, celular, e não é isso. Tecnologia são todos os recursos necessários para que a gente possa trabalhar com a nossa criança atípica ali em sala de aula, para que ele possa desenvolver todas as habilidades necessárias, quer dizer, necessárias assim, dentro das possibilidades de cada aluno, porque mais à frente a gente vai ver que cada criança ela é única, ela aprende de uma maneira, tem uns que aprendem com música, tem outros que aprendem dançando, tem outros que aprendem observando, tem outros que aprendem com os próprios amigos, então são várias formas deles aprender. E quando a gente fala em tecnologia, são inúmeros recursos, não é só os recursos tecnológicos, mas sim os recursos pedagógicos também, que eles vão estar ali disponíveis para as nossas crianças atípicas, para que eles possam aprender. Mas nós também temos o quê? Os desafios atuais. E por quê? Porque apesar de todos esses avanços, a inclusão ela ainda enfrenta o quê? Inúmeros desafios. E a gente sabe disso, né? Como o preconceito persistente, a desigualdade e a exclusão social de certos grupos. A luta por uma sociedade verdadeira, inclusa e contínua, com a necessidade de políticas públicas
de educação e sensibilização contínua. Quando a gente fala assim que esses desafios, a gente pensa nessas educação, quando a gente pensa a educação inclusiva, a gente pensa nessas políticas públicas. E o que são essas políticas públicas? São projetos que vão firmar, repensar a inclusão. E a partir do momento que é feito essas políticas públicas, que é firmado isso, os recursos vêm. E com esses recursos eles vão ser destinados para governos, para os municípios e, consequentemente, vão ser passados para as escolas. E se vão ser passados para as escolas, nós vamos ter acessibilidade para os nossos alunos que necessitam, crianças que necessitam de uma cadeira de rodas, que precisam andar, corrimãos aonde eles têm que andar e que eles têm que ser, colocar a mão para segurar, banheiros adaptados, recursos tecnológicos, como eu falei para vocês, inúmeros recursos pedagógicos também, que possam contribuir para o aprendizado significativo das nossas crianças atípicas, e tudo isso se dá através do quê? Através de políticas públicas. E olha só, essas políticas de inclusão, as implicações e as contradições. Aí aqui nós temos, as leis, né, de inclusão, como a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e ela garante o quê? Os direitos, mas elas precisam de implementação e o quê? E prática também. Ali no tópico 2, nós temos o quê? As contradições entre a teoria das políticas públicas inclusivas e a realidade nas escolas. Por quê? Uma vez feito essas políticas públicas, às vezes não são repassados os recursos. E muitas vezes no papel é tão bonito a gente ver isso, né? Lá no papel eu tenho isso que eu vou desenvolver, eu vou criar acessibilidade, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo. E quando você chega numa unidade que você tem o seu filho, que necessita, que você tem o seu aluno para você poder acompanhar, será que na nossa escola, será que na sua escola tem essa realidade? Será que esses recursos eles são voltados realmente para as nossas crianças atípicas que realmente precisam? E nós temos lá os desafios enfrentados por escolas na aplicação de políticas públicas na inclusão. Nós já falamos. E os princípios, né, para uma construção de uma escola inclusiva? Nós temos a criação do ambiente físico acessível para todos os alunos, que é o ideal que nós queremos, que nós já falamos que queremos uma escola toda adaptada, uma escola que tenha recursos, uma escola que seja tecnológica, mas não só isso, não depende só de uma estrutura também, porque não adianta nada você, futuro técnico em educação, você trabalhar numa escola que tenha toda uma estrutura, mas você não ter aquele amor, aquele olhar, aquele cuidado para você trabalhar com aquele aluno e fazer realmente a diferença. Aí quer dizer, não adianta nada toda aquela estrutura, sendo que os profissionais também não fazem a nossa parte. Então, é em consonância com duas coisas: toda a estrutura que nós temos, que nós queremos, e o profissional que você vai se tornar. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, que estão buscando conhecimento, eu sei que vocês têm amor àquilo que vocês fazem. Eu tenho certeza que quando vocês estiverem lá na escola, que vocês realmente vão fazer a diferença e que tudo que vocês estão aprendendo, tanto nas aulas online quanto nas aulas presenciais, vai ser tudo aplicado lá, e vocês podem ter toda a certeza que realmente vocês vão fazer a diferença na vida dessas crianças atípicas e na família dela. E o nosso coração fica só assim, muito grato. Eu sei porque eu sou professora de sala de aula, então quando a gente consegue atingir assim, um êxito naquilo que a gente faz, a gente fica muito satisfeito e muito feliz. E é essa a nossa parcela enquanto educador, enquanto apaixonado pela educação, que a gente realmente quer ver o resultado e a gente quer poder ajudar. Mas a gente só vai poder ajudar através do quê? Através do estudo, através do conhecimento, através da persistência, superando todas essas barreiras, todos esses limites, para que nós
nós tenhamos uma educação de qualidade. E a promoção também de uma cultura escolar que ela valorize a inclusão e a empatia. Aqui nós vamos ver agora um exemplo de aplicação de uma prática. Nós temos aqui uma escola do Rio de Janeiro que ela adotou o quê? O ensino híbrido, combinado de aulas presenciais e online, permitindo que os alunos com dificuldade em mobilidade participassem o quê? Ativamente das atividades escolares. Diante disso, eu quero dar um exemplo também de uma profissional, de uma colega, que inclusive vai dar aula para vocês também. Ela tem alguns módulos aí e é uma excelente profissional. Aqui, essa escola aqui, ela pensou o quê? Ela pensou nesses alunos que não tem como vir à escola, né, e tudo fazer o quê? Fazer aulas online, fazer aulas híbridas, assim como nós estamos fazendo com vocês, que vocês sabem que vai ser metade online e o outro momento vai ser presencial, que é de suma importância também. Mas voltando lá para esse momento, para esse exemplo, vamos repensar. Essa professora, eu não vou falar o nome dela, mas quando a gente estiver pessoalmente, eu posso até pegar e falar e tudo, e se ela estiver perto é melhor ainda, porque eu acho isso fantástico. Ela é uma profissional que ela trabalha na sala de recurso, a gente vai ver mais à frente o que é uma sala de recurso, mas ela trabalha numa sala e o que é que ela faz? Para que os alunos dela venham na aula, porque eles vêm no contraturno. Então, quer dizer, eles têm a sala regular deles e então no contraturno vem, se caso a mãe se preocupe, se der para ir tudo, eles não têm assim aquela preocupação da gente, que quando eles estão em sala de aula, eles têm que aprender a se socializar, ou a falar, ou a conviver, ou saber esperar. São inúmeras habilidades que eles têm que desenvolver. Aí no contraturno à tarde, a professora regente com a professora da sala multifuncional, elas trabalham também em consonância uma da outra. Ela passa as habilidades que o aluno não consegue desenvolver e daí lá na sala, nessa sala multifuncional, a professora ela faz o quê? Ela utiliza de vários recursos tecnológicos, de várias estratégias para poder fazer com que essa criança desenvolva as habilidades que ele não conseguiu desenvolver lá na sala de aula. Mas assim, o mais fantástico é que aqui eles fizeram aula híbrida. E ela pega o carro dela e ela sai na casa de cada um desses alunos e ela leva eles para a escola, lá ela trabalha com eles. Terminou a aula, ela coloca todos esses alunos no carro dela e ela sai devolvendo. Olha que coisa fantástica isso. Que profissional é essa? Que só da gente falar o nosso coração enche. Então, assim, é nesse intuito, é nesse modelo de profissional é que nós devemos nos espelhar. É buscar estratégias, é se doar de coração e realmente poder fazer a diferença na vida de cada uma daquelas crianças. Aqui nós temos os desafios e as oportunidades para uma educação inclusiva. Nós temos a resistência à mudança, né, por parte de alguns educadores da comunidade escolar. Isso ainda está um pouco implícito ainda, não está tão claro. Por quê? Porque hoje nós temos formações, hoje nós temos a mídia também, nós temos recursos tecnológicos onde os professores eles têm que ter o conhecimento, eles têm que procurar o conhecimento para o quê? Para poder lidar com todas as crianças atípicas que nós temos. E a gente recebe inúmeras dessas crianças. E vocês também, futuros técnicos também. Vocês têm que ter esse olhar. Vocês não podem ter resistência ao quê? À mudança. Mas eu penso que isso vai ser muito tranquilo com vocês. Por quê? Porque se vocês estão aqui para vocês fazer essa formação, para vocês adquirirem conhecimento, é porque lá na sala de aula de vocês realmente querem fazer a diferença. E a gente vai estar aqui, para ajudar vocês assim, de coração aberto. O que vocês puderem, o que vocês precisarem, vocês vão poder contar conosco, porque nós estamos aqui para poder auxiliar, para poder ajudar vocês a vocês estarem lá na sala de aula fazendo um trabalho êxito, com muito sucesso e muita maestria.
E nós temos também a importância, né, do apoio governamental e dos recursos financeiros para a inclusão, que a gente falou, né, que nós temos que, os políticos têm que fazer educações públicas para que venha realmente esse recurso e esse recurso realmente seja destinado às instituições que vão estar favorecendo todas as nossas crianças atípicas. E outro exemplo também aqui de prática, nós temos aqui uma iniciativa de Minas Gerais, que ela mostrou que ao desenvolver parcerias com ONGs, as escolas puderam perceber a formação, puderam receber a formação. Parou. Eu errei aqui. Tá, vou jogar a barra. Já tá acabando esse. Eu vou procurar ser mais rápida nos outros, tá? Pode continuar esse aí, tá? Ok. E pode ir lá? E outro exemplo também de outra prática, olha só, uma iniciativa em Minas Gerais, ela mostrou que ao desenvolver parcerias com ONGs, as escolas elas puderam receber o quê? Formação sobre inclusão e melhorar significativamente as suas práticas pedagógicas. E é isso que vocês estão fazendo também. Vocês, futuros técnicos, vocês estão buscando conhecimento também para vocês poderem realmente fazer a diferença da sala de aula. E esse exemplo aqui também, ó, de Minas Gerais, vocês podem levar também como sugestões lá na escola onde você trabalha, sugerindo para a professora, para a diretora, para a coordenadora, para quê? Para que a gente possa fazer parcerias. Hoje tem tantas instituições de educação que trabalham com palestras e tudo para que eles possam ir lá na nossa escola e dar palestra para os professores, chamar as famílias das crianças atípicas também, porque só assim a gente vai tornar a nossa escola uma escola que tenha inclusão. Ah, por quê? Por que você está falando isso, professora? Porque hoje a gente se fala tanto em inclusão. Ah, na minha escola tem inclusão, eu recebo aluno autista, eu recebo aluno Down. Mas e aí? Quais são as estratégias que nós estamos fazendo para poder falar que nós somos uma escola inclusiva? Na minha escola tem palestra para falar sobre isso. Nós temos reuniões para discutir qual é a especificidade de cada criança ali? Será que nós temos isso? Então nós temos que repensar qual é mesmo o objetivo da escola inclusiva. Isso serve para vocês como sugestão, para vocês acionarem todo o corpo da escola, né, para que se tenha palestras educativas para a família, para os professores e para que se discuta a individualidade de cada uma das nossas crianças atípicas que estão na nossa escola. Aqui nós temos uma reflexão, onde nós temos que parar e refletir. Olha só, o primeiro tópico. A educação inclusiva, ela é um direito de todos e ela deve ser o quê? Aplicada na prática, como a gente já viu, né? Todo mundo tem que ser incluído naquele ambiente escolar, independente da sua religião, independente da sua cor, independente de tudo, de qualquer coisa, eles têm que estar incluídos dentro daquela sociedade. Ali no tópico 2, nós vemos que as políticas públicas e a formação contínua são o quê? São fundamentais para a nossa inclusão. Por quê? Porque a partir do momento que se fala em políticas públicas, que se tem políticas públicas, que se desenvolve efetivamente as políticas públicas, nós vamos ter o resultado lá na nossa sala de aula, nos ambientes onde tem essas ONGs que acolhem as nossas crianças atípicas também. E o terceiro, que é essencial promover um ambiente escolar acessível e acolhedor. Quando eu falo acessível e acolhedor, nesse sensível e acolhedor consiste em um ambiente todo organizado para nós recebermos nossas crianças atípicas, e nós temos também você, profissional da educação, futuro profissional técnico do desenvolvimento educacional, acolher aquela criança, ter aquele olhar sensível
para quando ela precisar de algo, você olhar e ir além e saber o que aquela criança precisa e trabalhar todas as dificuldades dela. Vai chegar no final da sua aula, você vai falar assim: poxa vida, eu consegui. E tudo que eu estou estudando vai servir para minha prática no dia a dia ali na sala de aula. E é isso que nós esperamos de cada um de vocês. Porque muitas vezes vocês estão lá, a criança ela age de uma determinada maneira. Aí você fala assim: ai, mas essa criança não para, essa criança ela só grita, essa criança ela não se concentra e tudo. Mas a partir do momento que você vê toda a dificuldade, que você vê toda a trajetória, que você conhece um pouco mais essa criança e que você começa a se aprofundar nos conteúdos no qual vocês vão estudar, vocês vão ver que é possível a gente mudar, que é possível mudar a realidade daquela criança naquele contexto em que ela está inserida. Nós temos também a diversidade, que ela deve ser celebrada com o quê? Com riqueza, não como um desafio. E aqui a gente já vai chegando, né, para a nossa conclusão do primeiro capítulo, que ela consiste no quê? De todo esse percurso histórico, né, da segregação, a inclusão, e mostra o quê? Uma progressão o quê? Gradual. Então a gente viu lá no início lá da segregação que aquelas crianças, elas eram o quê? Elas eram separadas, elas não eram bem vistas pelas sociedades, elas eram marginalizadas, elas eram tiradas daquele convívio. Então, a partir do momento que teve toda essa evolução, hoje nós temos o quê? A inclusão, onde a gente vai colocar todos os nossos alunos ali com todos eles, porque nenhum é igual ao outro, um é diferente do outro, e nós temos que ter o olhar e a sensibilidade para poder lidar com tudo isso e para poder fazer a diferença na vida de cada uma das nossas crianças atípicas. E enquanto muito progresso foi feito, especialmente no reconhecimento da dignidade dos direitos de grupos historicamente marginalizados. A plena inclusão é um ideal a ser alcançado ainda. As sociedades, elas continuam a trabalhar para superar o quê? As barreiras e criar ambientes onde todos possam participar de maneira plena e equitativa. Então, aqui a gente finaliza o nosso primeiro tópico, que são 4, né? E eu espero vocês no tópico 2. Até mais!